Irmãos, vamos nos colocar de pé. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, o privilégio de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, que o Senhor falou ao meu coração. Também ao pastor pela confiança de nos permitir estar aqui. E eu peço que Deus possa me usar segundo a tua graça. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos, vamos começar em Mateus capítulo 22, versículo 29 apenas. Só esse hino já é uma mensagem para mim. Deus fala muito ao meu coração com esse hino. E que a gente possa realmente crer, irmãos, que nada foge à capacidade de Deus. O título da mensagem é Quanto a palavra de Deus pode impactar na vida de uma família. Quanto a palavra de Deus pode impactar a vida de uma família. Vamos ler o texto, apenas o versículo 29. Diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o poder do Senhor é infinitamente calculável, Pai. Obrigado porque o Senhor, que é um Deus todo-poderoso, um Deus grandioso, ó Pai, tem se colocado a cada dia, ó Pai, à disposição de nos abençoar, e isso tem sido tão real, ó Pai, basta nós querermos observar a grandeza do Senhor. Pai, obrigado por Tua palavra que nós lemos, nós verdadeiramente erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Pai, mas nos ajude a cada dia a conhecer mais esse livro e termos o prazer, Pai, de deixar que o Teu poder nos transforme segundo a Tua graça. Abençoe que nós possamos lançar nossas redes. Abençoe que nós possamos confiar que basta dependermos do Senhor, o mais o Senhor faz por nós. Abençoe, Pai, esta mensagem, use-me apesar de mim mesmo, e que a Tua palavra tenha liberdade, assim como falou tanto ao meu coração, possa falar o coração do Teu povo. No nome de Cristo oramos agradecidos. Amém. Poder sentar, irmãos. Peço perdão por minha tosse. Quanto a palavra de Deus pode impactar na vida de uma família. Irmãos, a palavra de Deus é um livro ainda em seu acúmulo, considerado o livro mais vendido em todos os séculos. Um livro que com mais de 2.000 idiomas traduzido entre idiomas e dialetos, diferentes idiomas. Mas é um livro que, infelizmente, para nossa tristeza, até hoje, o que Cristo falou aqui, que nós erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, ainda se torna real. Um livro que já se espalhou em todas as partes deste mundo, em tantos idiomas, em tantos dialetos diferentes. Pessoas, milhões de crentes cristãos trabalhando para uma tradução fidedigna à palavra de Deus. Pessoas trabalhando, até morrendo, alguns em prol disso, de manter a veracidade desse livro, de suas traduções do original. Ainda hoje, a triste verdade, continuamos a errar por não conhecer este livro. Jesus Cristo lá atrás nos disse isso, quando pessoas estavam questionando sobre de quem seria a mulher da geração dos casamentos. O que era o contexto aqui? Pelo menos o exemplo foi citado de 7 irmãos, que em suas gerações, quando morresse um, a próxima filho mais velho seria esposo da sua mulher, e até morreu 7 filhos. Quem consideraria então, quando chegasse ao céu, como sua esposa? Jesus Cristo adverte dizendo que eles erram por não conhecer as Escrituras, porque naquele lugar chamado céu, aquele lugar perfeito, não se preocupa com casamento, não se preocupa com coisas que dão prazer neste mundo. A verdade, irmãos, é que a nossa ignorância nos faz sofrer neste mundo e ainda faz com que nós levamos para o entendimento que no céu será a mesma coisa. Eu sempre brinco de coisas boas neste mundo que haverá no céu. A verdade é que nós brincamos, mas lá no céu tudo será perfeito. E a Bíblia diz claramente que foge ao nosso conhecimento a grandeza das maravilhas que há no céu. Irmãos, o cantor cristão, em um hino maravilhoso, diz a seguinte expressão em seu
em seu hino. Sabeis falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer palavras de Deus que tudo dá. Irmãos, irmãos, falemos de nosso Salvador. Oremos ou cantemos e demos-lhe louvor. Falemos do mau tempo, do frio, do calor. Bem melhor seria falar do Salvador. Falemos da bondade do grande Salvador, de sua excelsa graça, de seu imenso amor. Da cruz também falemos, onde Ele nos quis dar seu sangue tão precioso e assim nos resgatar. Irmãos, nós sabemos falar de muitas coisas porque nos interessam essas coisas. Nós buscamos informações de várias coisas porque nos interessam essas coisas. Nós lemos livros diferentes, temas diferentes, amamos ver alguns jornais, alguns programas de cultura, queremos conhecimento. Mas quanto queremos dessa palavra? Será quanto nós temos buscado do conhecimento dessa palavra? Nós, como profissionais, queremos aprender do que fazemos. Queremos oferecer o melhor a um mercado que busca o melhor. Nós queremos fazer parte dos melhores em tudo. Por que não do conhecimento da palavra de Deus? Irmãos, ainda hoje um livro mais vendido, considerado em seu acúmulo de vendas e traduções, primeiro lugar, mas talvez o hino mais desobedecido, talvez o hino menos seguido, um livro menos usado como instrução da vida cristã, principalmente de pessoas que conhecem ao Senhor. Há pessoas lá fora que conhecem a Bíblia melhor que nós e não creem no poder de Deus. E nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, não conhecemos tão bem e muito menos nos interessamos em seguir este livro. A verdade, irmãos, é que Cristo Jesus lá de trás já sabia, Ele como onisciente, que nós não temos prazer em buscar conhecimento de Deus, muito menos de seguir o que este livro nos ensina. A palavra deixa claramente, a palavra de Deus, tudo o que nós precisamos para viver uma vida com sabedoria e liderança de Deus. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção para 3 famílias diferentes que Deus falou ao meu coração. Exemplos que eu quero usar para hoje, para que nós possamos aprender um pouquinho. E eu vou tentar ser breve. Mas diz a primeira família que eu queria observar é a família de Noé. Quanto a palavra de Deus impactou a família de Noé. E a primeira razão é que toda a sua família, a primeira impacto é que toda a sua família foi salva. Se você observar a história do livro de Noé, a história da vida de Noé, toda a sua família foi salva, a Bíblia registra isso. Veja comigo Gênesis capítulo 6, versículo 5. Veja comigo, agora ficou melhor. Veja comigo Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram somente má, continuamente. Noé, diante de tudo aqui, irmãos, que ele conseguiu, ainda a graça diante de Deus. Diante de uma geração corrompida, diante de uma geração que não se interessava por Deus, diante de uma geração que desprezava a palavra de Deus e o Deus da palavra. Mas ele conheceu o Deus de perto. Noé tinha intimidade com Deus, com a sua palavra. Noé tinha sintonia com Deus que ele servia. Como Noé conseguiu que toda a sua família fosse salva? Como ele fez isso? Ele não fez por si, mas na dependência de Deus, através de uma fé incondicional. Versículo 8 a 10 de Noé, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Por que tanto detalhe? Por que dizer até que ele teve 3 filhos? Vamos observar isso. Sua fé era tão verdadeira e somente possível, irmãos, com a intimidade da palavra de Deus. A fé surge, a Bíblia diz, através do ouvir desta palavra. Irmãos, enquanto nós tínhamos aquela maravilhosa fé no dia de ontem, se ela caiu hoje é porque eu estou me afastando desse livro. Tenha convicção disso. Se hoje eu não consigo crer como eu cria antes, claramente eu posso ter certeza, eu estou me afastando da palavra de Deus.
A fé é pelo ouvir e somente o ouvir da palavra de Deus. Encontrou ele graça aos olhos do Senhor, diante de uma geração corrupta como era. Sua fé não se baseava na maldade das pessoas que estavam em volta na sua sociedade. Noé não estava preocupado com o que as pessoas enxergavam Deus. Ele não estava preocupado com o que as pessoas viviam para Deus. Ele não estava preocupado se havia mais pessoas com o mesmo propósito que ele tinha de agradar a Deus. Independente do seu contexto, independente da sociedade que ele vivia, independente dos seus próprios familiares, incluindo filhos e esposa, ele tinha determinado em seu coração a seguir a vontade perfeita de Deus. Um homem justo, perfeito em suas gerações, apesar das circunstâncias. A própria palavra de Deus diz, e não da boca dele, ele andava com Deus. Deus fazia parte de sua vida, Deus fazia parte dos seus projetos. Tudo que Noé, eu fico imaginando, tudo que ele planejava, primeira coisa que ele deveria pensar, será que isso agrada a Deus? A primeira coisa que ele pensava, será que isso me aproxima de Deus? A primeira coisa que provavelmente ele pensava, Deus tem que fazer parte disso ou eu não faço. Irmãos, se nós tivermos convicção que tudo o que viermos a fazer, o Senhor Deus tem que fazer parte, nós não temos como não ser felizes. Não tem como fugir da vontade perfeita de Deus. E para sabermos isso, irmãos, intimidade com a palavra de Deus é o caminho. O texto fala sobre seus filhos, eram 3, por quê? Por que falar eram 3 filhos, tinham 3? Irmãos, havia uma geração aqui a ser ensinada, havia uma responsabilidade como pai, havia uma responsabilidade como esposo, ele era um líder primeiramente do seu lar, ele era um sacerdote que deveria ser usado por Deus. Não importa o que aconteceria, ele sabia da sua responsabilidade como filhos, e a palavra de Deus enfatiza que eram filhos, e depois a história mostra que esses filhos soube seguir o seu pai, porque o seu pai os liderou. Primeiro lugar, através da sua fé incondicional. Segundo, através da obediência precisa à voz de Deus. Irmãos, às vezes nós queremos selecionar o que tem na palavra de Deus que nós queremos seguir. Nós queremos selecionar o que é agradável, o que é mais fácil, o que é possível, para que amanhã nós falamos, pelo menos isso eu tenho feito. Pelo menos isso eu tenho feito. Irmãos, não temos que selecionar o que obedecer na palavra de Deus, mas temos que, ainda que na nossa limitação, buscar agradar a Deus em tudo. Não que vamos conseguir, mas não podemos parar de trabalhar para isso. No capítulo 6, versículos de 14 a 15, ainda de Gênesis, diz assim: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a betumarás, por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. Começa a lista. Você vai fazer dessa medida, assim, 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 assim e assim. O Senhor dá detalhes do que deve ser feito. O Senhor se preocupa em passar detalhes. Para quê? Para que observemos como será feito depois essa arca. Não precisa ser de madeira de gofer. Compartimentos pode talvez dificultar o processo ou até demorar essa execução. Não precisa de betume por fora e por dentro. Alguém diria, só por fora ou só por dentro? Ou posso usar outro método de repente, fazer uma proteção diferenciada? Eu conheço outras técnicas. Teria ele questionado a Deus o que usar, como fazer, como desenvolver isso? Teria ele feito diferente do que Deus mandou e instruiu na sua própria palavra? Não. A palavra de Deus deixa claro no versículo 22, assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Se era betume por fora e por dentro, então é assim que nós vamos fazer. Se era para usar madeira de gofer, é assim que vamos usar. Então Noé estava convicto do que devia ser feito exatamente como o Senhor Deus o colocou a fazer. Depois disso o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Capítulo 7, versículo 1. Irmãos, o que me chama a atenção aqui, que ele não demorou 2 meses para fazer uma arca. Ele demorou aproximadamente 100 anos, em um projeto que outros não creiam, outros não acreditavam. Irmãos, o desafio não é tomarmos decisões, o desafio é mantermos nas decisões.
O desafio é mantermos convicções, ainda que pressionados por uma sociedade que não crê no que falamos. Imagine você, Noé, falando: olha, vai chover sobre a terra, e todos começam a rir. Você é louco. Eu diria, até seria ousado em pensar que a própria família em algum momento deve ter pensado. Mas já se passaram 90 anos, nada. Já se passaram 95 anos, nada. Pai, esquece. Será que ele ouviu isso? Não sei, a Bíblia não diz, mas é possível, considerando que a carne humana é pecadora, considerando que nós somos fracos diante da nossa própria fé ao Senhor Deus. Apesar de tudo que o Senhor mostrou na nossa história, o Senhor já tinha mostrado na história desse povo, ainda assim há espaço para faltar fé, ainda assim há espaço para dúvidas, há espaço para questionamento. Irmãos, eu imagino que de todos os lados possíveis, este homem sofreu pressões para desistir da obediência a Deus. A obediência de um pai pode salvar toda a sua família. Deus, em sua palavra, frisa novamente a mensagem no capítulo 7, versículo 5, e depois no 9, diz assim: sobre as escolhas dos animais. O Senhor citou até quais animais, como entrariam na arca. E sobre isso ele diz: e fez Noé a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Primeiro fez a arca como o Senhor mandou. Depois ele escolheu os animais como o Senhor mandou. E como entrar dentro da arca? Que diz o versículo 9: como Deus ordenara a Noé. Irmãos, o que é gostoso observar é que esse homem procurou ser detalhista. Ele, através da sua fé incondicional, no meio de pessoas que não criam, ele, através da sua obediência, precisa a voz de Deus. Tudo isso contribuiu para que toda a sua família fosse salva. Cuidado com o que você escolhe para seguir da palavra de Deus. Todos nós somos responsáveis por nossas decisões. Irmãos, você pai, eu pai, você mãe, você filhos, cada um de nós temos uma responsabilidade pessoal de decisão de como servir a Deus. Às vezes temos o hábito até de dizer: o pai é responsável, Deus resolve com ele, também com ele. Aliás, Deus resolve duas situações com ele, uma da liderança e outra decisões pessoais. Irmãos, cada um de nós vamos prestar conta diante do Senhor. Aqueles filhos foram responsáveis por seguir a obediência aos seus pais. Nós temos o exemplo dos filhos de Eli, que o pai estava ali, e eles não se importaram com o que o pai vivia para Deus. Um homem que vivia para Deus perdeu a liderança de seus filhos por questões de outras prioridades. Não é o que vamos tratar agora, mas o que eu quero mostrar, esse paralelo, é que ainda que um pai se dê para Deus, os filhos têm sua responsabilidade de decisão particular para com Deus. Você, mulher, tem decisão como esposa e como mãe para com Deus. Você já ouviu de Cristo? Faça como Noé, toma uma decisão. Se você já ouviu, já aceitou Jesus Cristo, deixe Ele mudar sua vida em cada detalhe. Deixe que o Senhor faça parte dos seus planos, faça parte de suas escolhas. Você ainda não ouviu de Cristo? Nós queremos falar de Cristo, nós queremos dividir o conhecimento que nós temos de Cristo, mas uma decisão deve ser tomada da minha parte para com Deus. Uma decisão de segunda a segunda-feira eu devo tomar para com diante de Deus e com este mundo. Mas o fato é, eu preciso ser detalhista em como obedecer ao meu Deus. O meu Deus não está atento a mim somente aos fins de semana, somente aos cultos, ou diante de pessoas que me conhecem. O meu Deus me observa em todo o tempo, ainda quando estou dormindo, Ele está cuidando de mim. Conhecer a Deus e não se importar com o que Ele pensa, não vai te ajudar, não vai me ajudar, e muito menos nos salvar. Noé conheceu, tomou uma decisão e trouxe a sua família com ele. Veja o capítulo 7, versículo 1, novamente: disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa à arca. Todos fizeram parte dos planos de Deus. Toda a família de Noé. Irmãos, quando eu li essa frase, entra tu e toda a tua casa à arca, eu fiquei imaginando o Senhor dizer: entra tu e toda a tua casa no céu, ao lar que eu preparei para você. Essa arca, troque ela por sua casa, pelo céu que eu preparei para você. Será que nós vamos ouvir isso do Senhor? Entra tu e toda a sua casa ao lar que eu preparei para você. Em segundo lugar, veja quanto a palavra de Deus impactou a família de Acã.
A família de Noé, toda a família foi salva. A família de Acã, toda a família foi morta. Mas não foi por causa da palavra de Deus, não foi por obediência à palavra de Deus, mas foi por desprezar a palavra de Deus. O capítulo 6 de Josué, versículo 18 a 19, é uma segunda família que nós vamos falar. Essa família é uma família que desprezou a ordem direta de Deus. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele. E assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém toda a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Irmãos, o Senhor está simplesmente falando para Israel tudo o que vai acontecer amanhã. Olha, amanhã vai acontecer isso, isso e isso. Vocês vão entrar na cidade, lá haverá essas coisas, essas riquezas, mas ó, cuidado com os seus olhos, cuidado com o pecado, você vai ser tentado. O Senhor claramente disse, vocês vão entrar, eu estou dando a vocês aquele lugar, eu estou dando Jericó para vocês vão entrar na cidade, um lugar muito rico, muitas riquezas, coisas para você desejar com os seus olhos. Como a Zailde cantou com as crianças hoje, cuidado, olhinho, boca, mão e pé. Cuidado, porque você pode cair como caiu Acã. Irmãos, a razão que Acã caiu, ele desprezou a ordem direta de Deus e não teve cuidado com os seus olhos ao cobiçar, com a sua boca ao até falar o que faria, com a sua mão a pegar e com os seus pés aonde o conduziu. Irmãos, a verdade é que nós estamos caindo nos mesmos lugares que lá atrás começou Adão e Eva a cair. A razão, o método de pecar é o mesmo. Como tudo isso aconteceu? Através da desobediência consciente. A grande verdade, irmãos, é que nós temos tendência de pecar conscientemente. Tão somente guardai-vos do anátema para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Acã pecou sim, mas não inocentemente. Ele foi consciente ao pecado. Todo Israel foi alertado sobre esse pecado. Cobiça. Era muita riqueza, irmãos. Era muita coisa, era algo que ele talvez nunca tinha visto antes, mas o Senhor avisou, cuidado. O Senhor conhecia o coração do homem, como conhece o seu coração, como conhece o meu coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Além do nosso coração ser enganoso, ele é perverso, ele é mau. Ele deseja coisas que não convém, ainda que sabendo a sua mente que não convém, quem o conhecerá? Não pense nós, irmãos, que vamos controlar os desejos do nosso coração. A própria Bíblia diz que você e eu não o conhecemos. Filho meu, não te esqueças da minha lei, Provérbios 3, de 1 a 2. E o teu coração guarde os teus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, te acrescentarão anos de vida e paz. Será que a vida de Acã e sua família foi acrescentado anos de vida e paz? Não, porque ele não guardou o seu coração, ele teve os seus dias reduzidos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Irmãos, a palavra de Deus te dá tudo, volto a dizer, tudo o que você e eu precisamos para fugir do pecado. E sabe onde nós caímos? No pecado. Não é por falta de consciência, a palavra de Deus nos ensina, mas quanto mais perto desse livro você e eu estivermos, maior será a nossa fé de obedecer o que esse livro nos ensina. O desafio, irmãos, não é simplesmente conhecer, como eu disse lá atrás, você e eu conhecermos a palavra de Deus e afastarmos da obediência dele não nos ajuda em nada. É apenas literatura quando você apenas tem o conhecimento e ignora a obediência. Toda cidade será anátema, diz o Senhor. Tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos o que com ela estiver em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. O Senhor sempre foi, irmãos, aquele que deixou claro diante de nós o que aconteceria.
O Senhor mostra na sua palavra quem é você, quem sou eu, em nossa limitação de decisão, de sentimento, de riscos que nós temos. O Senhor é muito claro nisso. Mas não é fácil quando a gente pensa em entender os planos do Senhor para amanhã. Quando o assunto é obediência a Deus, não tem nada obscuro. Nada na palavra de Deus é obscuro em relação à obediência. Mas é fácil saber quando nós somos reprovados por Deus, sem sequer perguntar a alguém, nós sabemos, isso aqui não é de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus mostra a você. Se você é alguém salvo, o Espírito Santo de Deus tira a sua paz diante do pecado. Se você é salvo. Agora, o Senhor não tem que revelar o dia de amanhã para nós, para sabermos que Ele o conhece. Ele pecou também, irmãos, aqui Acã, em buscar prazeres momentâneos, prazeres que é para aquele momento. Veja o que diz: porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Acã aqui, irmãos, pecou, sim, ele pecou o mesmo pecado, como eu disse, Adão e Eva, a cobiça ao poder. O desejo, eu quero estar além, eu quero saber mais, eu quero conseguir mais. Eu estou valorizando riquezas, eu estou errando por prioridades, eu estou sendo desleal em busca de alcançar mais poder, considerando que também eu tenho direito disso. É fácil olharmos, eu também tenho direito, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, eu mereço. Mas fazemos por nós, ó Pai, ó irmãos, por nossa força, atropelando o tempo de Deus, de nosso Pai, atropelando o tempo perfeito, o que Deus preparou para nós. Nós erramos o alvo, pelo desejo do coração. Jesus foi tentado, irmãos, com a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba. Jesus foi tentado, o que Ele usou? Ele usou a Bíblia. Ele usou aquilo que ele tinha intimidade, a palavra de Deus. Ele usou tudo que ele, como ser humano, precisava para vencer os desejos da carne. Eu estava dizendo para os surdos, o Senhor Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem. Ele tinha necessidades como você e eu, mas ele tinha conhecimento da palavra de Deus para vencer as suas tentações. E ele as usou. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Irmãos, os prazeres passageiros, capítulo 25 de Gênesis, versículo 29 a 34, é um problema muito sério. Veja o que aconteceu com esse jovem. Capítulo 25, versículo 29 a 34 de Gênesis. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Irmãos, nós estamos fazendo a mesma coisa com a primogenitura de servos do Senhor. Aqui era muito valiosa a primogenitura para um filho dos servos do Senhor naquela época. E o que era isso? Era trazer a geração de gerações e gerações, a história, a herança, toda a linha, toda a espinha dorsal, toda a linha de raciocínio, de pensamentos, de culturas, etc, etc, etc. Tudo que o pai ensinou eu vou passar para os meus filhos e que eu vou passar em gerações e gerações. E simplesmente ele não deu valor a isso. A benção do pai sobre ele não deu valor a isso. Ele simplesmente, para que me serve, eu estou quase morrendo. Aqui mostra o quanto ele estava com um sentimento carnal. Eu quero resolver meu problema agora, não importa amanhã. E às vezes nós fazemos o mesmo. Quando você fala assim, mas isso não agrada a Deus. Mas eu quero. Mas isso não é do projeto de Deus. A palavra de Deus amaldiçoa uma circunstância. Não, mas eu quero. Eu não consigo voltar mais. Eu não consigo parar. Eu desejo tanto. Eu não tenho controle sobre isso. E assim nós caímos no pecado e perdemos tudo aquilo que o Senhor tem preparado de bom para nós, porque nós não conseguimos mais parar. Quanto valorizou
ele a primogenitura? Nada. Você e eu, como servos do Senhor, quanto temos valorizado? O que nós queremos levar de uma geração de crentes à frente? O que eu quero que filhos, netos e bisnetos, etc, 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 ainda que eu não vou conhecê-los, daqui 10 gerações não vou conhecer, mas será que, se Cristo não voltar, será que até lá ainda é uma geração de crentes? Que tipo de servos eu tenho ensinado meu filho, minha filha, meus filhos têm entendido e têm intenção de passar para os seus filhos? Eu tenho que sim valorizar a primogenitura, a minha posição como servos do Senhor. Veja o que Hebreus 12, versículo 16 diz sobre Esaú. Ninguém seja devasso ou imoral, ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Irmãos, às vezes nós fazemos da seguinte forma: nós queremos tanto uma coisa, e você fala, isso pode pegar mal para o seu testemunho. E as pessoas dizem assim, ninguém tem nada com a minha vida. Não, deixa eu viver minha vida. Irmãos, se nós tivermos intimidade com esse livro, as outras pessoas têm a ver com a minha vida, sim. Por quê? Porque o meu testemunho pode levá-las para perto ou para longe de Deus. Então, o meu testemunho deve ser valorizado, sim. Veja o que aconteceu na vida, quando se fala de uma prostituta chamada Raabe, até que se escuta a história, a gente já quer ter olhos apenas negativos. Veja o que aconteceu, o que essa palavra de Deus teve de impacto na vida de Raabe. A primeira família que nós vimos foi Noé, teve um impacto maravilhoso, toda a família foi salva. A segunda família, a família de Acã, se você observar, teve um impacto triste. O texto diz que toda a família foi morta, apedrejada, e se juntou um monte de pedras em cima deles. Irmãos, toda aquela família sofreu por causa de uma decisão errada, por causa da cobiça daquele homem. Agora essa terceira família, família de Raabe, veja como a palavra de Deus impactou a sua família. Toda a sua família também foi salva, como foi a família de Noé. Josué capítulo 2, versículo 9 a 10, diz assim: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e o que fizestes os 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Toda a família de Raabe foi salva aqui. Nesse texto nós vamos perceber isso. O que me chama a atenção é que quem está dizendo isso aqui é a própria Raabe, uma prostituta que vivia na prostituição, mas que estava com os olhos no lugar certo. Uma mulher que já estava atento ao poder de Deus, e nós erramos por não conhecer a palavra de Deus, as Escrituras e o poder de Deus. E esta mulher já estava atenta ao poder de Deus, ao que o Senhor Deus estava fazendo ao seu povo, ao que o Senhor Deus fez quando abriu o Mar Vermelho, quando diante de inimigos, o que o Senhor Deus fez para que aquele povo fosse tão abençoado. Esta mulher já sabia que Deus deu aquela cidade ao povo de Israel. Como ela sabia? Toda a cidade não sabia? Sabia, mas quantos deram importância a isso? Por que toda a cidade sabia? Eles estavam atentos. Aqui ela esconde soldados na sua casa, da parte de Josué, porque os soldados da parte da cidade queriam matá-los, eles eram espias locais. Então aqui ela observa o que Deus já fizera na vida de Israel. Porque Raabe aqui deu atenção a ouvir o que de Deus se dizia e se fazia. Raabe em sua casa recolheu estes homens, Josué capítulo 2, versículo 1, que foram espiar Jericó, para que então Israel entrasse na cidade. Ela escondeu esses homens para não ser mortos, ela os ajudou a se esconder, ela já sabia tudo o que o Senhor planejava para eles,
porque assim, de alguma forma, a mensagem chegou até ela. Mas mais do que isso, ela percebeu que era o único Deus que podia fazer o que estava fazendo. Ela, da sua boca, declara a existência de Deus. Ela queria conhecer esse Deus, por isso buscou saber dele. Hoje, você, Wesley, cada um de nós, temos procurado saber desse Deus, o poder desse Deus, diante de qualquer circunstância. Às vezes pessoas lá fora falam, fiquei sabendo de tal bênção. Mas eu nem estou sabendo. Eu fiquei sabendo que Deus faz maravilhas. Tem isso na Bíblia? Irmãos, quanto nos importa saber do que Deus faz? Quanto nos importa falar do que Deus faz? Quando o pastor prega sobre tais mensagens, tais assuntos, não, esse assunto para mim não é muito importante. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, tudo é importante. Nós precisamos atentar o que o Senhor fez, o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor fará. Porque se Ele quer fazer, Ele vai fazer. Noé nos ensinou claramente a necessidade de obediência precisa a esta palavra. Agora nós aprendemos com a vida de Acã quais as consequências de desprezarmos a palavra direta de Deus. E agora Raabe mostra claramente uma fé, ainda da vida que ela vivia, uma fé que começa a surgir por observar a palavra de Deus. Como dizemos lá atrás, a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E Raabe estava atenta à palavra de Deus. Raabe estava atenta ao poder de Deus, ao que Deus estava fazendo ao povo dele. Então começa aqui a surgir fé. Começa tudo o que ela precisa para ser salva. E ainda mais, a sua fé contagiar a sua família. Aqui era o começo. Raabe creu no poder de Deus. O versículo 11, parte B, próprio Raabe diz, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Há muitos crentes que não creem nisso, que Deus é o Senhor Deus no céu e na terra. Aonde quer que for, não há nada e nem ninguém acima desse Deus. Irmãos, infelizmente tem crentes que não creem nisso. Agora, pois, jurai me peço, diz ela aos soldados, pelo Senhor, que como eu usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro de que conservareis com a vida a meu pai, a minha mãe, como também meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Uma coisa que chama minha atenção aqui, irmãos, é que ela não quer ser salva sozinha. Ela já visualizou quem faz parte da sua família. Às vezes eu sou salvo, não me importa falar para os meus familiares. Pessoas que estão de volta de mim, não querem, deixa para lá. Irmãos, todos que fazem parte da minha família, todas as pessoas que eu tiver acesso, devem conhecer do Cristo que eu confio, para que todos possam ser salvos. Aqui ela pede então, tem misericórdia de mim, porque o Deus dos deuses que vós servis, não há outro igual a Ele nem no céu nem na terra. Por favor, tem misericórdia de mim e faça com que eu também seja salvo, da mesma forma que eu tive misericórdia de guardar vocês neste lugar. Porque se ela não o fizesse, usado pela parte de Deus, aqueles soldados estavam mortos e não voltariam então para dar as informações que Josué precisava. Eles fizeram aqui um trato e se ajudaram. Ela orientou a eles até como saírem dali. Vocês vão até tal lugar, se escondem, espera lá tanto tempo. Acho que 2 ou 3 dias talvez. E de repente passou esse período, eles vão voltar. Aí vocês saem, ou eles vão pegar vocês. Aquela mulher conhecia a região. Aquela mulher conhecia a cultura do povo. Sabia como que os soldados faziam. Então orientou os soldados de Israel para que eles pudessem então ser livres. E eles então a orientam o que fazer. Olha, quando Israel chegar para tomar a cidade, coloque um pano vermelho, de cor escarlata, um cordão, coloque na janela, que aquela janela ali, e traga todos para dentro da sua casa que devem ser salvos com você. Qualquer pessoa da sua família que estiver fora, nós não asseguramos a vida deles. Nós não temos parte em garantir o sangue da vida deles. Então faça isso. Você nos ajudou, nos deu as instruções, beleza, agora
você tem que fazer a mesma coisa. Aqui na sua janela que você está nos ajudando. Quando olharmos e tiver uma mancha vermelha, um tecido vermelho, vamos entender, aquele lugar ninguém põe a mão, o demais pode destruir tudo. Ela segue então o que foi orientado. Sua fé, sua entrega, sua convicção, seu envolvimento levou que toda a sua família fosse salva. Veja Josué capítulo 6, 17, já estou encerrando. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Josué capítulo 6, versículo 17. Irmãos, leiam comigo também o capítulo 6 ainda, versículo 22 a 23, e eu já devo encerrar. a 23. Entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias, tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe e seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela, e os que puseram fora do arraial, e os puseram fora do arraial de Israel. Quando nós lemos a história de Acã, o texto diz que buscaram sua esposa, seus filhos, seu gado, toda a riqueza que tinha. Colocaram diante de Israel e todos foram apedrejados, mortos, diante de Israel. Tudo o que tinha, nada nem riqueza nenhuma serviu para ninguém, apenas para desprezo público. Agora, da mesma forma, Raabe foi salva. Tragam tudo, sua mãe, seu pai, seus irmãos, suas coisas, tudo. Tire tudo para livrá-los da maldição da cidade. Irmãos, o curioso é que a palavra de Deus é tão fiel, e essa mulher creu nesta palavra de Deus, e toda a sua família foi salva com tudo o que ela tinha ali. Noé era um homem salvo, e toda a sua família foi contagiada, impactada pela palavra de Deus que esse homem cria. A família foi salva. Acã sabia quem era Deus. Acã sabia que quando Josué disse que naquele lugar se tornaria anátema todos que ali pegassem alguma coisa, ele também estava ouvindo que ali era um lugar muito rico e que tinha tudo aquilo. Como saberia Josué se não fosse da parte de Deus? Então Acã sabia que Josué, avisado por Deus, teria as coisas lá, mas a cobiça nos cega, irmãos, fez com que ainda assim, como Josué sabe que tem aquilo, e não vai saber que eu peguei. Como Josué sabe de tudo que está lá, sem ir lá, sabe de toda aquela riqueza, e de repente não vai saber que eu fiz parte do anátema. Será que eu consigo me esconder de Deus? Não. E agora Raabe, da mesma forma, uma prostituta, mais uma prostituta com os olhos abertos, querendo sim servir o único Deus dos céus e da terra que ela mesma declarou, porque ela chegou a conhecer isso. Irmãos, diante de nós temos 3 famílias diferentes, 3 famílias com inícios diferentes, 2 pelo menos com finais iguais. Porque as que creram no Senhor Jesus Cristo e entregaram-se para que o Senhor mudasse as suas vidas foram mudadas. O que falta-nos às vezes, irmãos, não é entender, não é conhecer esta palavra apenas, mas deixar que ela nos molde. Fazer com que a palavra de Deus seja prioridade em nossa vida. Seja você esposo, seja você esposa, filhos. Cada um de nós temos nossa decisão de servir a palavra do Senhor. Quando Raabe trouxe toda a sua família, ela não os amarrou para trazer, mas ela conseguiu contagiá-los com a fé que ela tinha no Deus da palavra. Toda a sua família foi salva. O que você fizer para Deus pode e deve ser contagiado à sua família. Amém? Vamos orar? Pedir que Deus possa abençoar esse tempo e que nós possamos saber falar não de tudo que neste mundo há, mas saber falar de tudo que neste livro